Olá, bem-vindos a mais um episódio do Concurso Seja. Hoje, nós vamos fazer um mergulho profundo nos fundamentos dos direitos políticos aqui no Brasil. Olá, exato. Um tema essencial para quem estuda para concursos e para todo cidadão, né? Com certeza, e para guiar a nossa conversa, a gente está usando um resumo bem detalhado. Sabe, a nossa missão aqui é desvendar como é que a Constituição Federal organiza essa participação do cidadão na nossa democracia. Perfeito. Bom, o ponto de partida de tudo, né, é o famoso artigo 14 da Constituição. Ele que estabelece que a soberania popular, ou seja, o poder do povo, E isso, o poder que emana do povo. é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Parece simples, mas o que isso realmente significa no dia a dia? É, parece simples, mas tem camadas aí, né? A soberania popular é a ideia central mesmo. O poder é nosso, do povo. E a Constituição, ela nos dá as ferramentas para exercer esse poder. As ferramentas. E aí já entra uma distinção que é crucial e que muita gente confunde: sufrágio e voto. Ah, verdade. Qual a diferença exata? Então, o sufrágio, ele é o direito mais amplo, sabe? É a capacidade de participar da vida política do Estado. É o direito de votar, mas também de poder ser votado. É um direito público subjetivo que você pode exigir. Entendi. É o direito de participar do jogo político, digamos assim. Exatamente. Já o voto é a ferramenta. É o ato concreto de ir lá na urna e exercer o direito do sufrágio. O ato de escolher. Isso. E esse ato, o voto, tem que ter características específicas, né? Tem que ser direto, você mesmo vota, sem intermediários, secreto, ninguém pode saber em quem você votou para garantir a liberdade de escolha e com valor igual para todos. O voto do mais rico vale o mesmo que o do mais pobre, o do intelectual, o mesmo que o do trabalhador braçal. Essa igualdade é fundamental, né? Fundamental. Sem isso, a ideia de soberania popular fica comprometida. Entender essa diferença entre o direito amplo, sufrágio, e o exercício dele, voto, é sim o primeiro passo para a gente entender a nossa cidadania política de verdade. Muito claro. E bom, além de eleger nossos representantes, que é o que a gente mais faz, né? A Constituição também traz outras formas de participação, formas mais diretas, eu diria. Exato. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo. Não é só eleger e esperar 4 anos. Não mesmo. Temos, por exemplo, o plebiscito. O que é o plebiscito? É uma consulta feita ao povo Antes, isso é chave. antes de uma lei importante ou um ato administrativo relevante ser criado ou modificado. O governo pergunta: povo, o que vocês acham disso aqui, antes de eu fazer? É uma consulta prévia sobre o tema, sobre a matéria em si, o povo dá a diretriz, antes da norma existir. Certo? E do outro lado da moeda, digamos assim. Aí a gente tem o referendo. No referendo, a consulta também é popular, mas ela acontece depois. Depois que a lei já foi feita. Exatamente. Depois que o Congresso já debateu e aprovou uma lei, ela pode ser submetida a referendo. Aí a pergunta para o povo é: olha, fizemos essa lei aqui. Vocês aprovam ou rejeitam? Ah, entendi. Então, no plebiscito, a gente opina sobre a ideia, no referendo, sobre a lei pronta. Perfeito? Um exemplo muito marcante de referendo que a gente teve foi o de 2005, sobre o Estatuto do Desarmamento. A lei já existia e a população foi chamada a dizer se concordava ou não com a proibição da comercialização de armas de fogo. Gerou um debate enorme, né? Lembro bem, foi muito debatida. E tem mais uma forma de participação direta que a gente não pode esquecer, que eu acho incrível: Qual? a iniciativa popular. Ah, sim, essa é poderosa. Muito. Ela permite que a própria população, os cidadãos, apresentem um projeto de lei direto lá no Congresso Nacional. É a democracia direta na veia, né? Claro, tem requisitos. Não é qualquer grupo que pode fazer. Sim, tem regras. Precisa coletar a assinatura de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. E não basta ser 1% concentrado num lugar só. Não mesmo. Esse 1% tem que estar distribuído por pelo menos 5 estados brasileiros. E em cada um desses estados precisa ter assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores de lá. É um esforço de mobilização considerável, né? Com certeza. Mas mostra que é possível. Um exemplo que todo mundo conhece e que nasceu assim foi a Lei da Ficha Limpa. Veio de uma mobilização gigantesca da sociedade civil. Exato. Um marco importantíssimo na nossa legislação eleitoral.
O que eu acho fascinante, sabe? É como esses três instrumentos, plebiscito, referendo e iniciativa popular, eles não são só enfeites na Constituição. Eles são ferramentas reais que complementam a nossa democracia representativa, aquela do voto periódico. Eles dão voz direta ao povo em momentos cruciais. Exatamente. Mostram que a soberania popular não se esgota na eleição. Ela pode e deve se manifestar diretamente em decisões importantes. Claro, na prática, a gente sabe que o uso deles, especialmente da iniciativa popular, enfrenta desafios, né? A própria exigência das assinaturas é um filtro grande. É verdade, a logística é complexa, mas a existência desses mecanismos já é um avanço enorme, né? Sem dúvida, é um potencial de participação que está lá, previsto. Ok, entendemos as formas de participar. Agora, a pergunta óbvia é: quem exatamente pode e deve usar essas ferramentas? Quem participa desse processo? Boa pergunta. Vamos falar de quem pode votar, né? O alistamento eleitoral, tirar o título de eleitor, e o voto em si são obrigatórios para quem? Para os brasileiros maiores de 18 anos. Obrigatório. Se não votar e não justificar, tem consequências, E né? tem multa, impedimentos para tirar passaporte, para assumir cargo público. Mas essa obrigatoriedade tem exceções importantes. O voto é facultativo, ou seja, opcional, para algumas pessoas. Quem são? Primeiro, os analfabetos. Eles podem votar se quiserem, mas não são obrigados. Segundo, os maiores de 70 anos. Chegou nessa idade, a obrigação cessa. E terceiro, os jovens que têm 16 e 17 anos. Ah, sim. A garotada que já pode sentir o gostinho da cidadania antes dos 18, se quiser. Exato. É uma forma de incentivar a participação desde cedo, mas sem impor a obrigação ainda. Entendi. Obrigatório para maiores de 18 até 70, facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17. E quem não pode votar de jeito nenhum? Quem não pode nem se alistar? Aí temos duas categorias principais que não podem se alistar como eleitores. Os estrangeiros, Faz sentido, né? Direitos políticos geralmente estão ligados à nacionalidade. exatamente. E a outra categoria são os conscritos, durante o período do serviço militar obrigatório. Os jovens que estão servindo o exército, marinha ou aeronáutica. Isso, enquanto estão nessa condição, eles não votam. Depois que termina o serviço militar, aí sim, eles podem e devem se alistar. Essa regra reforça essa ligação forte entre o exercício pleno dos direitos políticos e a condição de cidadão brasileiro quite com suas obrigações, inclusive a militar. Perfeito. Então, isso cobre quem vota, quem é eleitor. Mas e para ser votado? Para se candidatar a um cargo político? Aí a régua sobe um pouco, né? Sobe sim. Aí entram as chamadas condições de elegibilidade. São requisitos que a pessoa precisa cumprir para poder registrar a candidatura. E quais são essas condições? Bom, são várias. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Para a maioria dos cargos, basta ser brasileiro nato ou naturalizado. Mas para alguns cargos específicos, como presidente e vice-presidente da República, tem que ser brasileiro nato. Certo, a nacionalidade é básica. Que mais? A pessoa precisa estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, não pode estar com os direitos suspensos ou ter perdido eles, como a gente vai falar daqui a pouco. Ok. Direitos em dia. Precisa ter o alistamento eleitoral, ou seja, ter o título de eleitor regularizado. Precisa ter domicílio eleitoral na circunscrição. O que é isso exatamente? Domicílio na circunscrição? Significa que o candidato tem que ter um vínculo, uma residência, uma ligação com o local onde ele quer se candidatar. Se quer ser prefeito de uma cidade, tem que morar ou ter vínculos fortes naquela cidade. Se quer ser deputado federal por um estado, tem que ter domicílio eleitoral naquele estado. Geralmente, a lei exige um tempo mínimo desse domicílio antes da eleição. Entendi, para evitar praquedistas, né? Gente sem ligação com o lugar. Exatamente. Outro requisito: filiação partidária. No Brasil, não existe candidatura avulsa, sem partido. Você precisa estar filiado a um partido político para concorrer. Filiação partidária. Ok. E por último? Por último, e muito importante, a idade mínima. E essa idade varia bastante dependendo do cargo. Ah, é? Quais são as idades? Olha, a idade mínima é de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Depois, 30 anos para governador e vice-governador,
de Estado e do Distrito Federal. Aí vem 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E o cargo mais inicial, digamos assim? Para vereador, a idade mínima é de 18 anos. Assim que a pessoa atinge a maioridade civil e pode ter direitos políticos plenos, já pode, em tese, se candidatar a vereador, cumprindo as outras condições, claro. Interessante essa escadinha de idades. A ideia por trás dessas condições todas, né, da nacionalidade, domicílio, idade, filiação, é buscar garantir um mínimo de vínculo, de preparo, de maturidade cívica e de representatividade do candidato com a função e com a localidade que ele pretende representar. É uma forma de qualificar a representação política. Faz todo sentido. Mas uma vez que a pessoa tem esses direitos políticos, ela pode perdê-los ou eles são para sempre? Eu lembro de ouvir que a Constituição proíbe a cassação de direitos políticos. Exato. Esse ponto é muito importante. A Constituição Federal, lá no artigo 15, ela é categórica. É vedada a cassação de direitos políticos. Cassação seria uma retirada arbitrária, sumária, geralmente por ato político, sem o devido processo legal. Isso a nossa Constituição não permite, como uma garantia contra perseguições. Ok, cassação não pode. Mas então ninguém nunca perde os direitos políticos? Não é bem assim. A Constituição proíbe a cassação, mas ela prevê hipóteses específicas e bem delimitadas de perda ou suspensão desses direitos. A diferença entre perda e suspensão é fundamental. Qual é a diferença? A perda dos direitos políticos, ela tem um caráter mais, digamos, definitivo, embora em alguns casos possa ser revertida. Ela ocorre em situações bem específicas listadas na Constituição. Por exemplo, Por exemplo, cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Se um brasileiro naturalizado perde a naturalização por uma decisão final da Justiça, ele perde junto os direitos políticos. Outro caso de perda é a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. aquela situação da pessoa que se recusa por convicção filosófica ou religiosa a cumprir o serviço militar obrigatório, por exemplo, e também não aceita cumprir uma prestação alternativa que a lei oferece. Exatamente essa. Nesse caso, a Constituição prevê a perda dos direitos. São situações bem drásticas e raras. Entendi. Perda é mais definitiva. E a suspensão? A suspensão, como o próprio nome diz, é temporária. Os direitos políticos ficam suspensos por um determinado período, enquanto durar a causa da suspensão. Depois que essa causa cessa, os direitos são restabelecidos. E quais são as causas de suspensão? A Constituição também lista. A primeira é a incapacidade civil absoluta, reconhecida judicialmente. Se uma pessoa é declarada absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil por uma sentença, seus direitos políticos ficam suspensos enquanto durar essa incapacidade. Certo. Outra causa muito comum é a condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Ou seja, enquanto a pessoa cumpre a pena. Exato. Cumpriu a pena, extinguiu a punibilidade, os direitos políticos voltam. Não é uma perda para sempre por causa da condenação. É uma suspensão durante os efeitos da pena. Importante essa distinção. Muito importante. E a última hipótese de suspensão prevista no artigo 15 é por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Se um agente público comete um ato de improbidade e é condenado por isso, uma das sanções possíveis é a suspensão dos direitos políticos por um prazo determinado na sentença, que pode variar conforme a gravidade do ato. Entendi. Então, a regra geral é a proteção dos direitos políticos. Cassação arbitrária é proibida. Mas existem essas situações específicas definidas na Constituição que podem levar à perda mais definitiva ou à suspensão temporária desses direitos. Exatamente. É uma distinção vital. A democracia pressupõe a participação, então a regra é a manutenção dos direitos. As exceções que restringem esses direitos são taxativas, ou seja, só valem as que estão expressamente previstas na lei e na Constituição, e precisam ser aplicadas com o devido processo legal. Perfeito. Acho que conseguimos cobrir bastante terreno hoje, né? Desde a base da soberania popular, passando pelas formas de participação direta e indireta, quem pode participar, quem pode ser candidato, e até essas situações de limite de perda ou suspensão dos direitos. Sim, foi uma boa visão geral desses mecanismos. Então, para a gente amarrando as pontas, o que a gente viu hoje?
essencialmente, que os direitos políticos são esse conjunto de ferramentas, de regras do jogo que a nossa Constituição Federal nos oferece para que a gente possa exercer a cidadania de forma ativa. Exato. São os instrumentos que permitem que a gente participe das decisões do país. Seja votando para escolher quem nos representa, seja sendo votado para representar os outros. Exato, seja propondo leis diretamente, como na iniciativa popular, ou opinando em consultas, como plebiscitos e referendos. É, de fato, o alicerce da nossa participação democrática. E a forma como a soberania popular que está lá no papel tenta se transformar em realidade concreta, né? Exatamente. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão importante para fechar, talvez, uma provocação final. Manda. Considerando todos esses mecanismos que a gente discutiu, que a Constituição prevê, o voto, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e também as regras todas para participar e ser eleito, as condições de elegibilidade, as inelegibilidades, a grande questão que fica é: até que ponto nosso sistema político atual, na prática do dia a dia, consegue realmente garantir que essa soberania popular, que esse poder que emana do povo, se traduza efetivamente em ação política consistente e, principalmente, em responsabilidade dos governantes perante os cidadãos que os elegeram? Uma pergunta complexa e crucial. Exatamente. Será que esses instrumentos são suficientes? Ou será que a forma como eles são usados, ou às vezes não usados, acaba distanciando o poder da sua origem popular? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Para continuar refletindo sobre a qualidade da nossa democracia. Excelente ponto para encerrar nossa conversa de hoje. Deixa o pessoal pensando mesmo. Bom, chegamos ao fim de mais essa análise profunda aqui no Concurseja. Esperamos que essa discussão sobre os direitos políticos tenha sido útil para clarear as ideias e ajudar na sua preparação. Com certeza. São temas que sempre caem em prova e que são fundamentais para a vida em sociedade. Verdade. E não se esqueçam de conferir nossos outros materiais, nossos cursos completos lá no site do Concurseja. Tem muito mais conteúdo aprofundado esperando por vocês. Isso aí, continue estudando firme. Um grande abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro aqui no Concurseja. Tchau, pessoal!